E aí pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Iago aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para mais uma aula do nosso curso de História da Igreja, a igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica. Se tu perdeu alguma das outras aulas, eu vou deixar no card aqui em cima para tu poder assistir elas. E bom, na última aula a gente falou sobre Santo Agostinho, a queda do Império Romano do Ocidente, o imperador Justiniano, imperador bizantino, os monges copistas. E hoje a gente vai falar sobre eventos que vão desde ali do final do século V até o século VIII. Então, antes da gente prosseguir, já deixa o teu like aí para valorizar o conteúdo feito aqui no canal. Compartilha esse vídeo com quem tu acha que vai curtir assistir ele ou que precisa ver esse conteúdo. Comenta aqui embaixo, Viva Cristo Rei! E se ainda não for inscrito, te inscreve também no canal aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Sem mais enrolação, então, bora pra aula! Bom, uma coisa que é importante a gente colocar aqui já para começar essa aula é que os povos bárbaros que destruíram o Império Romano no Ocidente, eles não eram todos pagãos, mas muitos deles eram arianos. Lembram naquela outra aula, que eu vou deixar aqui no card também, a aula 5, quando a gente fala sobre o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia ele serviu para combater o arianismo, que era uma heresia que pregava que Jesus Cristo não era Deus. Pois bem, aqueles hereges que foram excomungados no Concílio de Nicéia, eles converteram muitos pagãos à falsa doutrina deles. Então a igreja precisou fazer um trabalho de conversão dessas pessoas que não acreditavam na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo porque tinham recebido uma doutrina frouxa e herética. Apesar disso, porém, não foram também todos os bárbaros que foram convertidos por esses arianos. E um desses bárbaros, que era um rei, ele era ainda pagão. Ele cultuava seus falsos deuses. Porém, ele era casado com uma mulher católica. O nome desse governante era Clovis, e ele disse que se Nosso Senhor Jesus Cristo concedesse a ele uma vitória em uma batalha importante que ele tinha para travar, ele abandonaria a sua falsa religião e se converteria ao cristianismo. E bom, Jesus não brinca em serviço. E assim como ele fez com o imperador Constantino, ele também fez com Clovis. Ele apareceu ao rei dos francos e concedeu a ele a vitória naquela batalha. E assim, Clovis abandonou seus cultos pagãos e se converteu à fé verdadeira, à fé da Santa Igreja Católica, sendo batizado na noite de Natal do ano 496. E é importante notar que isso vai ser muito importante quase 200 anos depois, o que mostra que muito provavelmente Deus já estava pensando no que havia de vir. Para fazer um paralelo, antes de continuar a história do Clovis, pense em Santa Joana d'Arc. A França estava perdendo para a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. E na ocasião, ambos os reinos eram católicos. Só que Deus, ele sabe tudo o que vai acontecer. E ele sabia da heresia anglicana. Então, para evitar que a França também caísse na heresia quando a Inglaterra fosse cair, talvez muito provavelmente por causa disso, Nosso Senhor suscitou Santa Joana d'Arc para virar os rumos da guerra e colocar a França no caminho da vitória. E aí a gente vê uma intervenção de Deus na França. E agora a gente volta para o rei dos francos. Por que esse paralelo? Porque, como eu estava falando, mais de 200 anos após o batismo de Clovis, que é considerado a fundação do primeiro reino cristão, é pelo batismo de Clovis que a França é conhecida como a filha primogênita da igreja. No ano 711 vai ter início a invasão da Península Ibérica pelos muçulmanos. E por que da importância da conversão de Clovis? Porque um dos seus sucessores, o rei Carlos Martel dos francos, vai fazer uma das frentes de resistência, serão duas frentes de resistência, e ele vai comandar uma delas, que vai impedir, vai acabar com o avanço dos muçulmanos sobre a Europa. E isso vai se dar no ano de 732, já 21 anos desde o começo da invasão da Europa pelos mouros, quando eles chegam à porta do reino dos francos e Carlos Martel consegue impedir que eles avancem. E ali acaba a conquista deles. Porém, eles já vão ter tomado todo o território do que hoje a gente conhece como Espanha e Portugal. Ou melhor, quase todo o território. Porque a outra frente de resistência, ela vai se dar em uma montanha do território que hoje a gente conhece como Espanha, na região das Astúrias, em Covadonga. Lá, em uma cova, os católicos que ali se refugiaram vão ser alimentados por mel que vai verter das paredes de forma milagrosa. E no dia 28 de maio de 722, uma década antes da Batalha de Carlos Martel, o rei Dom Pelágio das Astúrias, junto a apenas 300 cavaleiros, vai combater o Islã
e vencer. E ali vai ter início a reconquista, que vai durar 7 séculos, até que o domínio muçulmano seja completamente expurgado da Península Ibérica e todo aquele território seja reconquistado pelos cristãos. Enquanto isso, no Reino Franco, a Carlos Martel vai suceder Pipino o Breve, que tinha esse apelido porque ele era baixinho. Pipino o Breve, ele não tem, talvez na história, o mesmo reconhecimento que o seu pai, e muito menos do que o seu filho. Mas ele foi o primeiro rei a conceder estados pontifícios para o Papa. O seu filho foi coroado pelo Papa como restaurador do Império Romano do Ocidente, o que gerou confusão com o pessoal do Oriente, porque tinha o imperador bizantino, que se dizia imperador romano, só que ele era imperador da parte oriental do Império, quando houve a divisão, e aqui a gente tinha agora o imperador romano da parte ocidental, onde de fato existia originalmente o Império Romano, um restaurador, e esse homem era Carlos Magno. E os territórios que ele governou abrangem o que hoje a gente conhece como a França, a Alemanha e o norte da Itália. E durante seu governo, Carlos Magno combateu o Islã e promoveu um grande renascimento cultural na Europa, que é chamado de Renascimento Carolíngio. E isso se deu por meio da implementação do trivium na educação das pessoas, que é o ensino das chamadas artes liberais, que abrange tanto a retórica quanto a gramática e a dialética. Além disso, também foi ele que implementou a letra minúscula, chamada de minúscula carolíngia, que é extremamente parecida com a letra minúscula que a gente tem hoje. Por quê? Porque ele queria que fosse mais fácil de ler e escrever, para propagar ainda mais a cultura por todo o território. Ele cometeu erros também. A parte norte da Alemanha ele buscou converter na base da porrada, mas enfim, ele é até hoje lembrado como o homem que restaurou, ainda que só durante o período da sua vida, o Império Romano, e sempre foi muito bem quisto pela Igreja. Mas bom, com a morte de Carlos Magno, em 814, o Império Romano que ele restaurou, que hoje a gente chama de Império Carolíngio, ele é dividido entre seus 3 filhos, sendo que um desses territórios vai se tornar a França, o outro vai se tornar o Sacro Império Romano Germânico, e o terceiro é uma faixa de terra que vai ficar entre o Sacro Império e a França e vai acabar sendo incorporado pelos dois. Uma parte vai para um, outra parte vai para outro. Era uma faixa no meio entre ambos e que acaba sendo muito alvo de conflitos e no fim é anexada, uma parte por um, outra parte por outro. Nessa faixa que é anexada ficavam o que hoje a gente conhece como a Suíça, a Bélgica e alguns outros países. E bom pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai avançar um pouco mais. A gente vai estudar então sobre o Cisma do Oriente, a Querela das Investiduras e talvez a Primeira Cruzada. Beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês. Peço que rezem uma Ave Maria por mim e coloquem meu nome nas intenções da Santa Missa. Deus abençoe vocês e as famílias de vocês e converta sempre todos vocês. E que Nossa Senhora interceda por vocês. Muito obrigado pela companhia. Forte abraço então e até a próxima.